Meus irmãos, muito do que nós vivemos hoje, muito do que enfrentamos hoje, é o resultado do que foi plantado em nós em uma geração anterior. Você sabia disso? Você sabia que nós absorvemos conscientemente ou não essa carga, essas verdades, entre aspas, que carregamos, e isso é quase que como se fosse uma herança? Quer ver? Vamos lá, vamos ver. Não, Sheila, eu não carrego nada de ninguém, não. Quer ver que é verdade? Que a gente carrega muita coisa do passado, de gerações anteriores? Vamos lá. Quantos de nós aqui... agora eu vou descobrir quem é que nasceu aqui, em que ano. Quantos de nós aqui, quando vemos uma sandalinha nossa emborcada... Olha o povo já se entregando, ó. Quando a gente passa assim no corredor... despretensiosamente, a sandália está emborcada, dá logo um nervoso para a pessoa ir lá e, ó, desemborcar. Quantos de nós aqui não fizemos isso, hein? A geração de agora talvez não sabe o que é isso não, né? Mas a gente sabe o que é isso. Isso não era toque de organização, não. Não era transtorno obsessivo compulsivo para ficar tudo organizadinho, não. Nem venha, porque agora tem esse discurso, né? Porque eu tenho toque. Tem toque nada. Você fazia isso porque você tinha medo que a sua sandália emborcada custasse a vida de quem? Tá vendo? Quantos aqui já deixaram, por exemplo, de comer aquele bolo bem quentinho, que a mãe tinha acabado de fazer, aí botava ali na mesa, e de repente você ia lá para meter a mão, para dar uma mordida, a mãe dizia, menina, não come esse bolo quente não, senão vai dar? Deixou de comer muito bolo, não foi não? Irmão, não se entregue, irmão. Até hoje você não come esse bolo. Eu conheço gente que até hoje não come bolo quente. Umas amigas minhas que dizem, como nada, isso dá dor de barriga. Tá vendo? Agora eu quero ver. Quantos aqui, andando pela rua, passa por uma construção, de repente tem uma escada, aí você tem que passar por baixo, aí você, opa, vou passar por aqui, porque senão são quantos anos mesmo de azar? 7 anos de azar, o povo sabe tudo decorado, ó. Tá vendo? 7 anos de azar, meu Deus. E quantos aqui não fizeram parte da geração que tinha uma Bíblia aberta no Salmo? Esse lado falou 91, mas tem outro Salmo também, que é o Salmo 23. Olha como esse povo está treinado na superstição bíblica. Jesus amado, não é não? Agora nunca poderia ficar aberta no Salmo 121, porque senão era sinal de quê? Essa daí eu estou pegando. Senão era sinal que alguém ia partir para a glória. 121? Eu não sei porque o Salmo 121 tão lindo ficou desse jeito, mas toda vez que é aberta, aí alguém diz assim, eita, lê o Salmo 121, meu Deus, alguém vai morrer hoje. É que nem a coruja quando passa e... né? Pois é. Tá vendo? Pois é. Olha aí, o irmão sabia. Exemplos assim, são exemplos simples de legados que aos poucos, por mínimo que seja, podem aprisionar as nossas vidas. A gente falou de legados engraçados, mas existem outros que aprisionam as nossas vidas. E quantas vezes você não deixou de fazer o que você deveria fazer, simplesmente por conta de um legado que impediu a sua vida? Por conta de uma herança aprendida, de um comportamento adquirido que impediu e amarrou a tua vida. E você nem percebeu isso. Simplesmente passou batido porque é tão natural desemborcar uma sandália, não é? É tão natural não passar por debaixo de uma escada que às vezes a gente nem se apercebe disso. E também quantas vezes eu e você não reagimos corretamente, mas não porque a gente queria, mas porque a gente foi condicionado a responder, a falar, a fazer, a responder da forma correta.
Sabe como é que se chama isso? A gente até já falou. Legado. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Diga para o seu irmão que está aí do lado. Nosso tema hoje é legado. Meus irmãos, legado é tudo aquilo que nós construímos e que deixamos para a geração futura. Legado não está dentro do que o mundo trata como herança. Por quê? Porque o legado não se detém a coisas materiais. Tá? O legado é um conjunto de valores, ou seja, de princípios estabelecidos que vão perdurar, que vão durar por anos. Amém? Está todo mundo entendendo? Está todo mundo comigo? E que vai perdurar por anos, por gerações futuras. Não tem a ver necessariamente com coisas materiais, mas pode conter coisas materiais. Por quê? Porque o legado atrai coisas que correspondem aos valores assumidos. Então, quando a gente fala no desemborcar de uma sandália, que isso é um legado, não é que é a ação física que é o legado. O legado é o princípio que está por trás da ação física, daquilo que você está fazendo, da ideia de que eu e você podemos salvar a nossa mãe desemborcando uma sandália, entende? O princípio de que Deus, Ele não se importa. O princípio de que as palavras que Deus fala na Bíblia talvez não tenha tanto poder assim, porque eu preciso desemborcar uma sandália para dar uma forcinha ao céu. Interessante que a gente nunca parou para pensar sobre isso, não é verdade? Um simples gesto, totalmente escravizador. Eu só peguei um de exemplo. Escravizador porque abala um princípio fundamental dentro do coração de uma criança e de um adolescente que está crescendo e ouvindo isso. Abala como? Abala porque não ensina que não é a atitude de desemborcar a sandália, não é a crendice, não é a superstição que vai salvar. Porque não somos nós que determinamos o tempo de vida de alguém, é Deus. Ele determina o nascer e o morrer. É na mão dele que reside a morte e a vida. E não na nossa ajudinha de desemborcar uma sandália. Legado é profundo, não é? A gente pensa que não. Mas o legado é tão profundo. Porque um legado pode vir de coisas tremendas para a gente pensar a coisas tão banais como uma sandália havaiana emborcada. Legado não é brincadeira de criança e nem deve ser tratado com ignorância, com desleixo, com irresponsabilidade. Legado tem a ver com um princípio, na verdade, que está lá em Gálatas, né? Vou pedir que a mídia fique ligadinha aqui para botar a passagem. Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7. Gálatas 6, no versículo 7, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. É o princípio do plantio e da colheita. Isso é legado. O legado é esse princípio que está dentro da proposta do legado. A proposta do Espírito Santo, então, hoje à noite aqui para nós é pensarmos sobre o que nós estamos plantando. O que é que nós estamos plantando? Qual é o nosso legado? Você já parou para pensar? Qual é o seu legado? O seu legado não é aquilo que você olha no espelho. Porque aquilo que você olha no espelho, um dia a terra há de destruir. Esse não é o seu legado. Qual é o seu legado hoje? Um homem chamado Alfred Nobel, inventor químico e empresário, ele descobriu um produto chamado nitroglicerina, que quando manipulado e colocado em determinados formatos, ele poderia explodir montanhas nas escavações de minas, de forma que facilitaria o trabalho dos mineradores. Na sua época, na época do Alfred, os homens cavavam túneis, sabe com o quê? Com enxadas, com pás, né? Com
apetrechos manuais. E essa invenção de Alfred veio para facilitar o trabalho da mineração. Então, com isso, Alfred se tornou o inventor da dinamite. Massa, não é? Para eles naquela época. Para um minerador, tudo de bom, não é? Porque, afinal de contas, imagine, você ter que cavar lá com a pazinha um grande túnel para achar minério, não é? Alfred se tornou muito famoso por isso. O grande fato é que Alfred não pensou apropriadamente a respeito da sua invenção, do que ela poderia se tornar. O olhar de Alfred estava voltado somente, preste atenção nisso, o olhar de Alfred estava voltado somente para a ideia que ele estava tendo naquele momento. Ele não estava pensando nas implicações que ela poderia causar posteriormente. E isso é uma das coisas que acontece conosco quando a gente não pensa, quando a gente não analisa responsivamente todos os aspectos daquilo que estamos fazendo, daquilo que estamos produzindo, daquilo que estamos falando. A invenção de Alfred, posteriormente, veio a contribuir, meus irmãos, com a criação de materiais mortais nas mãos de pessoas erradas. Mas a ideia dele era só facilitar a vida dos mineradores. Quantas vezes eu e você não corremos atrás de desejos, de sonhos, de ideias, e a gente chegou até executar tudo isso, sem pensar no que nós estávamos comunicando às pessoas ao nosso redor, especialmente à nossa família. Quantas vezes os nossos sonhos são frutos das nossas dores internas, e a gente luta para buscá-las, mas na verdade, o que a gente está comunicando para o mundo e para as pessoas que estão ao nosso redor, não é isso. São outras coisas. São outros valores. Foi isso que aconteceu na vida de Alfred. Alfred não queria matar ninguém. Alfred não queria fazer mal a ninguém. Ele queria somente facilitar. Ele fez uma descoberta. Mas a descoberta dele não foi tão usada bem assim, não é? Por volta de 1960, um pai que era musicista, mais especificamente pianista, vivendo em meio à Europa, no meio de uma crise financeira, não conseguia achar trabalho de acordo com a capacidade dele e o talento dele. Não tinha vagas para pianista. Ele tinha uma família para sustentar. Ele tinha uma mulher, ele tinha filhos para sustentar, que todos os dias estavam passando necessidades. Filhos e esposa que precisavam se alimentar e serem protegidos. Então esse homem encontrou uma única opção disponível que apareceu para ele. Sabe qual foi? Se tornar um pugilista. Quem sabe o que é um pugilista? Ou seja, se tornar um boxeador. Ele lutava para receber dinheiro. Só que um boxeador usa o quê, gente? As mãos. E um pianista usa o quê? As mãos. Era uma escolha que ele precisava fazer. A atitude dele, o que ele iria fazer ali, ia determinar toda a história dele. A única opção para ele, para sustentar a família, era essa. Um trabalho que a curto e a médio prazo iria destruir as suas mãos. Um instrumento que fazia ele verter o dom que ele tinha recebido e que ele tinha lutado tanto para estudar e aprimorar. A atitude desse homem não foi outra, senão aceitar esse trabalho para sustentar a sua família. E essa atitude, essa renúncia, o esforço, bem considerado na balança de valores e princípios, deixaram mais do que comida na mesa dessa família. Sabe? Deixou mais do que o sustento e mais do que as mãos estragadas. Ele deixou um princípio entranhado na sua família, um princípio que mais tarde se tornou um legado. De que existem valores que são maiores, que existem coisas que são maiores do que o nosso sonho. O sonho de ter isso, o sonho de ter aquilo, o sonho de ser não sei o quê. Existem chamados e existem
situações em que Deus nos faz analisar que Ele é mais importante. Esse legado que esse homem deixou nessa família perdura até hoje, desde aquela época. Os homens dessa família assumem a responsabilidade e não tem dúvidas quanto ao que é mais precioso para eles. E isso é raro no dia de hoje. É muito raro. Um homem de família assumir a sua própria responsabilidade, sem culpar ninguém por isso. Porque o que a gente mais vê hoje de briga de relacionamento são homens que não conseguem assumir. Eu estou falando nesse caso de homens, porque eu estou falando de um exemplo de um homem. Mas são líderes que não conseguem assumir responsabilidade. Porque eu não queria passar por isso. Porque eu tenho um sonho. Quem é o culpado disso? Ninguém. Só assuma a responsabilidade. Foi esse o legado que ficou nessa família. Agora eu quero trazer um outro exemplo de legado que está na Bíblia, lá em Atos, no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, a partir do versículo 1. Nós vemos um exemplo de um outro legado poderoso deixado para nós. Leia comigo. Paulo chegou a Derbe e depois a Listra, 2 cidades, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia, a mãe de Timóteo era uma judia convertida, e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho de Timóteo. Meus irmãos, a mãe de Timóteo era chamada de Eunice. Eunice era uma judia que amava profundamente o Senhor. Seu marido era grego, no entanto, apesar dessa divisão no próprio lar, que já seria suficiente para não se ter um lar bom, não é? Apesar dessa divisão no próprio lar, Eunice não deixou de cumprir o papel dela, o papel de nutrir a sua família com o melhor dos alimentos. Sabe qual era o melhor dos alimentos? A palavra de Deus. Eunice não deixou de nutrir a família dela com a palavra de Deus. Não importava a situação que estivesse no seu lar, Timóteo foi criado dentro das Escrituras. Vejam o que Paulo fala e encoraja o próprio Timóteo em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Diz assim: Paulo falando para Timóteo, lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Eu lembro, Timóteo, da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice tinham, e tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Eunice não deixou de cumprir o papel dela. Apesar de um lar dividido, apesar de todas as circunstâncias, alguns teólogos acreditam até que Eunice se tornou viúva depois, porque a Bíblia fala dela e da mãe dela sempre e nunca do marido, mas ela não deixou de fazer a parte dela, não deixou de construir um legado sobre a vida de Timóteo. Esses versos nos mostram o quanto que Eunice fundamentou em Timóteo características que agradavam a Deus. Deus abençoou Eunice, sabe como, meus irmãos? Usando Timóteo no reino de Deus. Qual alegria maior do que um pai e a mãe ver Deus escolhendo o seu filho ou a sua filha para ser usado como um instrumento no reino de Deus? Timóteo foi escolhido por Paulo, inicialmente para acompanhar como evangelista e missionário, e mais tarde, sabe o que aconteceu com a vida de Timóteo? Timóteo se tornou pastor da igreja de Éfeso. Eunice tinha preparado Timóteo para essa responsabilidade. Eunice tinha construído um legado poderoso, poderosíssimo. Timóteo,
um homem que foi preparado segundo um legado poderoso. E aqui fica a pergunta para a gente. A gente está tendo sabedoria de fazer como Eunice? Será que cada detalhe da nossa vida está sendo submetido às Escrituras? Será que o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, está construindo um legado que deixaria Deus orgulhoso? Ou será que a gente está cedendo às nossas vontades, e muitas delas baseadas em princípios daqui desse mundo? Ou será que a gente está, cedendo aos nossos anseios que não tem muito a ver com a palavra de Deus? Meus irmãos, Igreja de Cristo, está na hora da gente acordar. Diga para o seu irmão que está do lado: está na hora de você acordar. Está na hora da gente acordar como igreja. Já chegou essa hora que a gente precisa ser radical. O mundo não está mais para brincadeira. A gente não está vivendo mais em 1950. Que a gente pensava que, vai vir a geração de 60 e 70 e vamos levar a vida sem olhar para onde vamos. Não! Não existe isso. Nunca existiu, na verdade. Já é hora da gente acordar. A gente está sendo entorpecido por esse mundo, achando que vai ter tempo de tudo. Está que nem aqueles discípulos na Bíblia dizendo: Deus disse, Jesus disse que ia voltar, mas até agora ele não voltou. Então a gente pode ver de todo jeito. Não. Está na hora da gente acordar. Não há mais tempo a perder. Existe um alinhamento do inferno para tragar a sua família, meu irmão. Existe um alinhamento infernal. Sim, não é teoria da conspiração, não. Tem muita gente dentro da igreja achando que é teoria da conspiração. Estou falando de Illuminati. Que Illuminati o que? A gente está falando da Bíblia. Existe um alinhamento entre mídia, entre cultura, entre questões sociais e políticas. Não existe mais tempo para brincadeira. A igreja precisa acordar. Não pense que a estratégia de Satanás é tragar a sua família através de grandes eventos. Foi assim que todo mundo foi afogado no dilúvio. Porque estavam todos esperando que a chuva que Noé falava começasse com um grande trovão, muito provavelmente. Com algo gigantesco para a pessoa dizer: eita, vai dar tempo, peraí. Deus me perdoa, deixa eu entrar na arca. Olha o dedinho. Não. Satanás não trabalha assim desde sempre. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia, porque um cristão que não lê a Bíblia é um irresponsável. Você recebeu uma carta de alforria, de liberdade. Uma carta que treina a sua vida para o melhor. E você não lê. Como é que você vai saber de alguma coisa? Como é que você vai se preparar? Leia a Bíblia, desde Adão e Eva até Apocalipse. Deus mostra que o diabo ele não trabalha em grandes coisas, ele trabalha em pequenas coisas que minam o seu cotidiano, que minam quem você é, que minam a sua família. Está na hora da gente acordar. Está na hora, não tem mais tempo para perder. A estratégia de Satanás é essa: é acabar com as nossas famílias com os pequenos detalhes, entrando nos seus princípios, entrando nos seus valores através das janelas da sua alma. Qual é a janela da alma, igreja? É sua mão? São os olhos. E o que mais? E os ouvidos. O Espírito Santo já está denunciando isso há muito tempo. É uma estratégia do inferno dia a dia para introjetar em você princípios que não são os de Deus e fundamentar de tal forma que a sua família se acabe, começando pelos seus filhos.
Não, Shirley. Nos meus filhos de jeito nenhum que Satanás toca. Toca não? Será que a gente não está abrindo portas para ele entrar? Porque ele nem precisa arrombar a porta. Às vezes a gente abre. Fundamentando princípios e valores em cima da cabeça deles. E hoje você olha e você espreme muitas vezes essa geração de jovens. E sai um pinguinho de Jesus. E sai muita coisa de desejo do mundo. É verdade ou não, igreja? Sim ou não? Está na hora de acordar. Está na hora de ser radical. Porque o mundo está sendo radical. As estratégias do inferno estão sendo radicais. E a gente ainda está assim, não, a gente não pode parecer com os fanáticos. Eu sou daquele crente gente boa. Consigo conviver no meio de um monte de gente. Então isso é um grande problema. Então esse é um grande problema, porque Jesus disse que o mundo odiaria você como crente. Não porque é você, mas porque você carrega o nome de Jesus. Se você é bem quisto em roda de escarnecedor, tem um problema. Se você não incomoda o inferno, tem um problema. Você precisa acordar. A igreja está recebendo a denúncia do Espírito Santo todos os dias. Meu irmão, você é a cabeça do seu lar. Nós mulheres somos auxiliadoras. Nós vamos ajudar a construir o reino de Deus aqui na terra, através da missão entregue a essa família. Mas o desejo que passa no seu coração precisa estar diante da cruz. Para que você construa a sua família de acordo com o Senhor. E não de acordo com os seus sonhos. Com o que o mundo fez com você. Às vezes o mundo espoliou tanto a sua vida, que você decidiu que a sua família ia ser totalmente diferente. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Às vezes a vida tirou tanto da nossa infância que a gente olha para a nossa família e diz assim, eu não vou viver isso, nem meus filhos vão passar por isso. E aí a gente começa a estabelecer um caminho de autocura, vou botar entre aspas aqui, mas a gente começa a estabelecer sonhos, e sonhos, e sonhos que não tem nada a ver com a vontade de Deus. E aí sabe o que é que acontece? Os filhos recebem esse legado e carregam esse legado. E quando eles precisam voltar ao que a gente cantou aqui, estou voltando à essência da adoração. E a essência, eles não sabem mais o que é essência. Chegou a hora. Como diz lá em 1 João, se a mídia puder colocar 1 João, capítulo 2, verso 18. Livro de 1 João, capítulo 2, verso 18, diz assim, filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Chegou a hora de fazer como Josué, igreja. Chegou a hora de fazer, não é amanhã. Não é daqui a 2 dias, não. Não, vou me preparar primeiro. Não é para se preparar. Você já está preparado, porque Jesus morreu naquela cruz por você. Amém ou não amém? Tudo que precisava ser feito está consumado. Você só precisa se posicionar como Josué se posicionou. Josué disse, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Quem pode ficar de pé nessa hora e declarar isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declara, igreja. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Você pode se sentar. Precisamos abrir mão. Escutem, precisamos abrir mão das nossas vontades e ideias em favor da vontade de Deus para nós. E se a vontade de Deus contém os nossos sonhos, aleluia. Se a vontade de Deus contém aquela casa que eu tanto quero, aleluia. Se a vontade de Deus contém aquele sonho daquela viagem, glória a Deus. Mas se não contiver, aleluia, do mesmo jeito. Porque a minha vida e a minha família vão glorificar ao Senhor. Voltando para a história de Alfred. Em uma certa manhã, Alfred abriu o jornal. E quando ele abriu o jornal do dia, ele leu a manchete que se referia a ele. Sabe como? Como comerciante da morte. Não era isso que ele queria ouvir, não é verdade? Não era a intenção dele. Não era a ideia dele. Não era o sonho dele, mas foi o resultado do que ele se empenhou a fazer. Foi o resultado, o exemplo que ele deixou para os outros. E esse exemplo da vida real nos ajuda a pensar sobre o que é legado. Sobre o nosso legado. Legado é o resultado das nossas intenções, das nossas ações e das nossas decisões. Será que a gente consegue gravar isso? Legado é o resultado das nossas intenções, das nossas ações e das nossas decisões. Isso é legado. E isso precisa ser analisado com muita responsabilidade. Porque o legado não é aquilo que eu disse a vocês que não é olhar no espelho. Não é o reflexo que eu vejo no espelho. Legado é a repercussão da combinação desse trio, da intencionalidade, da ação e da decisão na vida do próximo. Por exemplo, a atitude de Esaú em Gênesis 25. Quantos lembram da história de Esaú e Jacó? Quantos lembram que Esaú era caçador e Jacó era o quê? Pastor. Ele cuidava de rebanhos. Perdão. Estou aqui trocando a história. Quantos lembram que Esaú era caçador e ele gostava de caçar e ele fazia uns guisados bem gostosos para o pai dele? E num certo dia ele tinha saído para caçar e tinha passado alguns dias e ele estava passando uma fome danada. Quando ele voltou, estava o irmão dele, né, Jacó, e o nome já dizia aproveitador, sentadinho num canto bem propício, cozinhando aquele guisado ali, né, de lentilhas, aquela sopinha, aquele caldo verde que aqui o pessoal faz, né? E aí, aquele caldo verde gostosinho, o homem chegou lá, morrendo de fome, pede um pouco daquela sopa, e aí o aproveitador do irmão dele diz assim, só se tu me der a bênção da primogenitura. E ele fez, tá bom. Quer que eu me adiantar isso agora mesmo? Eu quero comer. Quando ele estava voltando da floresta, tudo que importava para ele era comer. A intenção dele, pelos capítulos que vêm depois, nos mostram que ele não queria de fato abrir mão do direito de primogenitura. Né? Porque se ele quisesse, ele não ia ter cobrado o pai dele. Quando ele foi enganado, de novo, por Jacó. Na verdade, a intenção dele não era essa. Toda a intenção de Esaú naquele momento era só comer. Era ser saciado na sua vontade, na sua necessidade, sem se importar com o que vem depois. Por isso que ele aceitou essa troca. A partir daí, Esaú inaugurou um legado para a sua própria existência. Sabe qual era o legado? Que muitos de nós, inclusive, absorvemos.
o legado de que as coisas de Deus são menos importantes do que as nossas necessidades. Se eu estiver precisando, desculpa aí, princípio de Deus, eu vou botar você debaixo do tapetinho e vou fazer o que eu preciso. Não é verdade? A gente não vê muito isso? Sim ou não? Vemos. Mas esse foi o legado que Esaú inaugurou na sua vida. O legado de que a vontade de Deus não vale mais do que aquilo que eu quero saciar. Seguindo esse legado, Esaú casou-se com mulheres que não agradavam a Deus. E que não agradavam os pais dele também. E daí para frente você já conhece a história de Esaú. Só deu errado no relacionamento dele com Deus. Acorda, igreja. A gente precisa acordar. Precisamos seguir entendendo que essa denúncia que está sendo feita aqui, nesse local, e em várias outras igrejas, exatamente nesse mesmo momento, é uma denúncia do Espírito Santo, para nos trazer vida. Não é condenação. Está dando chicote. Não, é vida. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele disciplina, Ele traz o acorde para a gente se levantar e seguir no caminho certo. Amém ou não amém? Amém. Só que a grande questão é, quantos querem? Quantos estão dispostos? Será que a gente quer? Será que a gente está disposto? Porque se a gente quiser, a gente tem uma boa notícia. Sabe, é possível mudar o nosso legado. Diga para o irmão que está aí do lado, é possível mudar o nosso legado. Sendo legado a influência que você exerce, o impacto que você causa na vida do outro, de acordo com os seus valores, tudo que a gente precisa é trocar o nosso sistema de valores. E a gente vai iniciar um novo legado. Pega aí seu dedinho, levanta ele assim, ó. Agora aperta aí no botão do reset. Apertou? Segurou um pouquinho porque demora 5 segundos. Soltou? É só resetar. É só resetar esse sistema de valores que você absorveu. É difícil, né? É difícil porque você tem que se arrepender. É difícil. Shirley, mas eu já vejo a minha família, sabe? Como água misturada com vinho. Os desejos no coração da minha família, os desejos dos meus filhos são qualquer outra coisa em primeiro lugar. E Jesus e o reino dele só se encaixa na história. Não é mais pedra fundamental. Eu entendo, meu irmão e minha irmã. Deve ser muito difícil ver isso, se você de fato tem os olhos abertos e sem escamas. Porém, existe um caminho de misericórdia e de graça. E esse caminho é através da palavra de Deus. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. Existe sempre um caminho de recomeço. E é através da palavra de Deus. A proposta do Espírito Santo hoje para nós é que a gente siga alguns passos citados na palavra para a gente resetar esse legado que a gente estava estabelecendo para começar um outro. Quem quer ouvir diz amém. Amém. Eita, tem pouco. Tem gente que não quer ouvir não. Quem quer ouvir diz amém. Amém. Glória a Deus, amém. Então vamos continuar, né, irmãos? Primeiro passo. Reconheça que a sua família está vivendo um legado que não foi estabelecido por Jesus. O primeiro passo de uma mudança efetiva na nossa vida é o reconhecimento. Se não houver reconhecimento, não há mudança. Se foi alguém que lhe convenceu, não vai mudar. Você não vai mudar. Agora, se você está reconhecendo que você precisa mudar, que esse legado que você está vivendo não é o legado que Jesus chamou você para estabelecer, é o primeiro passo. Lá em 1 João, no capítulo 2, 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, diz assim: não amem o mundo
e nem o que nele há. Eu vou repetir. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós somos chamados, meus irmãos, para sermos instrumentos de Deus. E essa ser a nossa aspiração maior e o nosso anseio maior. O modo que Deus vai nos usar é somente o meio. Você consegue entender isso? Ou seja, se você vai ter muito ou vai ter pouco. Se você vai ser um advogado ou vendedor de pipoca, não interessa. Isso é o meio que Deus vai te usar. A tua grande aspiração para que você tenha um legado de fato é, em primeiro lugar, eu quero ser instrumento de Deus. Porque se você quiser ser instrumento de Deus, instrumento não escolhe o meio que ele vai estar. Instrumento é usado pela pessoa que tem a experiência de usá-lo. Então você vai ser usado aonde Deus te colocar, aonde Deus te chamar. Se Deus te chamar nas mais altas alturas, você vai estar lá sendo usado. Se Deus te chamar para a situação mais simplória da vida, você vai estar lá sendo usado. E o teu prazer vai estar nisso. Mas parece que a gente está buscando mais um meio do que a ideia de ser instrumento. A gente está buscando mais a forma que Deus vai nos usar do que a essência de como Ele vai nos usar. Não é? Mas aí depois que a gente começa a focar no meio, na forma, as coisas começam a dar errado. E aí a gente volta o nosso olhar para o céu e diz assim, por que Deus? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E eu até imagino o Senhor dizendo, eu não estou fazendo isso com você. Você mesmo fez isso com você. Então, o primeiro passo para a gente construir um novo legado, reconhecer que a nossa família está vivendo um legado que não é do Senhor. O segundo passo, se arrepender das decisões, das ações e das intenções que fundamentaram esse legado que não era do Senhor. Primeiro a gente reconhece. Depois a gente se arrepende. Primeiro a gente reconhece. Depois a gente se arrepende. Em 1 João, livro de 1 João, capítulo 1, verso 9. Diz assim, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é só de alguma injustiça, é de toda injustiça. Deus, Ele é fiel. E Ele é justo para nos purificar de toda injustiça. Terceiro passo. Você primeiro reconheceu, você segundo se arrependeu, e o terceiro passo, você vai pedir pela intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Lá em Filipenses 2:3 diz assim, pois é Deus quem efetua, Filipenses 2, verso 3 diz, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Então você pode pedir ao Senhor que Ele venha sobre você, que Ele venha sobre o seu querer, e que Ele realize em você e na sua família a vontade dEle, amém ou não amém? Amém. O quarto passo, você vai agir. Primeiro você reconheceu, depois você se arrependeu, depois você pediu pela intervenção do Espírito e agora você vai agir. Diga aí para o seu irmão que está do lado, está na hora de agir. Diga para o outro irmão também, para ele não ficar, tristinho. Está na hora de agir. E a receita para agir
Está em um salmo tão conhecido por a gente. A receita para a gente construir um legado de acordo com a vontade de Deus está em um salmo que todo mundo basicamente conhece. Você vai abrir a sua Bíblia em Salmos 1. Abra lá em Salmos 1. Salmos 1. Amém? Amém? E a palavra diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Vou repetir isso. E tudo quanto fizer prosperará. No Salmos 1, Deus nos chama a reavaliar o nosso sistema de valores, para que a gente possa construir um legado de justiça. Um legado digno, sabe de quem? De embaixadores do reino. Porque, ei, você é um embaixador do reino. Diga aí para o seu irmão que está do lado: você é embaixador do reino. Você é um embaixador do reino. No Salmos 1, o Senhor nos ajuda a entender quais são os parâmetros para construir um legado digno de representantes de Deus na terra. De pessoas que sabem quem são. Filhos de Deus. Lembrando que legado, como a gente viu, é o combo de intenção, ação e decisão. O salmista começa nos sugerindo um entendimento de como o legado ele é estabelecido. Ele inicia dizendo assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, satisfeito, completo é o homem que não anda. Diga comigo, anda. Andar, meus irmãos, é um verbo que nos comunica movimento. E ao mesmo tempo, ele nos comunica uma ação tomada com a intencionalidade. Porque você não vai andar sem intenção de andar. Sim ou não? Você não vai dizer assim, vou andar e fica parado. Ou você não vai andar sem saber o que você está indo, para onde você está indo, o que você está fazendo. O andar exige uma intencionalidade, uma ação tomada com toda a intenção. Meu corpo não anda se meu cérebro não tiver a intenção de se dirigir a algum lugar. Andar aqui representa intencionalidade, a intenção. Não andar no conselho dos ímpios, como diz o salmista, significa... Preste atenção nisso. Significa não absorver. Significa não ter a intenção de ouvir. Significa não querer tomar para si o conselho. Significa não tomar para si os planos. Não absorver o planejamento. Não absorver o ensino. Não ouvir os avisos. Não ouvir a sabedoria. Não querer as reflexões e as recomendações dos perversos. Ou seja, daqueles que não priorizam a palavra de Deus e nem o Senhor. Em seguida, o salmista continua nos dizendo: feliz é aquele que não se detém. Fale comigo, detém. No caminho dos pecadores. O verbo deter, parar, nos mostra uma ação que nós tomamos. Mas mais uma parte do legado que nós construímos, porque, lembra, o legado é um conjunto de intenção, ação e decisão. Então, é uma parte do legado, as nossas ações.
O que nos faz parar e ser atraído no caminho dos pecadores, meus irmãos? O que é? Você já parou para pensar? Ah, não, Chile, eu não pego não. Eu não paro não no caminho dos pecadores de jeito nenhum. Não? Não. Aquela musiquinha que você escuta, que fala de adultério o tempo todo. Né? Você bota lá. Certa vez eu vi um reel, foi até engraçado. Quer dizer, foi violento e engraçado. Mas eu vi um reel que dizia assim, que o cara estava lá no tanque, eu acho que alguns de vocês já viram isso. Ele estava lá todo empolgado no tanque de roupa, lavando a roupa para a mulher lá. Aí quando eu vi, eu disse, olha, o homem lavando a roupa na mão. E ele cantando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem tudo o mesmo toque, né? Essas músicas. Rapaz, a música falava que ele estava com a mulher a pulso, que dormia com a esposa dele a pulso, que não tinha outra opção, e ele cantando na maior empolgação. A esposa dele apareceu na porta, olhou aquela cena, já viu, né? Que a roupa não adiantou, né? Lavar a roupa não adiantou. Ela olhou. Minha gente, o reel foi violento, por isso que eu disse a vocês, não estou aprovando não, tá? Que eu sou uma mulher controlada pelo Espírito Santo. Todos sabem. Sou sanguínea, um pouco colérica, mas sou controlada pelo Espírito Santo que habita em mim, amém? Mas achei engraçado. E aí a mulher olhou, quando a mulher olhou, ela conseguiu ter uma força de onde eu não vi, porque a mulher era magra, dessa finura e bem pequenininha, ela deu uma voadora em cima do homem, assim, o homem caiu, pá! Quando o homem caiu, ele disse, o que é que aconteceu? Qual foi o terremoto que me atingiu? Aí ela pegou, achando pouco, pegou uma tábua assim, e disse assim, como é? Tá dormindo a pulso comigo? E levanta e termina o reel. Os homens ficaram tudo com medo agora, pastor. Não foi, não? Eu não estou recomendando a nenhuma mulher fazer isso. Mas eu estou recomendando a você acordar e não se deter no caminho dos pecadores. Porque, às vezes, você traz essas músicas para dentro de casa. Mas essa é só música. Música é um sistema que mexe com o seu cérebro. Com os seus princípios. É porta de entrada para a sua alma. Há 30 anos atrás, ninguém conceberia escutar músicas desse jeito. Que se fala de traição dessa forma abertamente e de forma tão nojenta, porque não é nem sensual, nem sexual. É nojenta. Ninguém a conceberia. E por que a gente está concebendo? Porque água mole em pedra dura tanto bate, que um dia causa um rombo na pedra. E foi assim que a sociedade aceitou as músicas de hoje. E é assim que o seu sistema de valores começa a ser todo furado. Mas eu não me detenho, você vai dizer, no caminho dos pecadores. Será que não? Será que você não está concebendo também assistir aquelas minisséries? Será que você nunca torceu por aquele personagem que estava traindo, roubando ou matando para que ele se safasse? Sim ou não? Claro que sim. Então, o seu sistema de valores está sendo invadido. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, diz o salmista. O verbo deter nos mostra uma ação que a gente toma. A parte do nosso legado é construído pelas nossas ações. Sabe, o que é que nos faz ser atraídos pelo caminho, como diz o salmista, dos pecadores? Se a gente tem um conjunto de valor diferenciado deles, por que a gente é tão atraído por esse caminho? Certamente, porque existe algo em nós que ainda não está bem estabelecido. Às vezes são dores, feridas e marcas de uma história passada, da sua experiência, que não fala, mas gera impulsos em você. Vigie, meu irmão. Vigie, minha irmã.
Vigie, porque o salmista nos diz em outras palavras, olha, não esteja nesse caminho. Não se detenha, não se demore nesse caminho, não se deixe atrair ao ponto de parar nessa direção, nesse caminho, nessa mesma cultura, nesse mesmo anseio, porque essas pessoas, elas não são como você. Você é um filho do Deus Altíssimo, tudo em você foi redimido, sim ou não? Amém ou não amém? O sangue foi suficiente para redimir a sua história. Você é um representante de Deus na terra. Agora, se você se detém nesses caminhos, que péssimo representante você é. Está na hora de acordar, de se levantar e assumir a posição que Deus já te colocou. Finalmente o salmista diz assim: não se assente na roda dos escarnecedores. Essa palavra escarnecedor em hebraico, ezed, significa pessoas que recusam receber disciplina e correção de Deus. Então o alerta é, olha, não se assente, porque, meus irmãos, quando você finalmente na sua vida consegue se assentar na roda de pessoas assim, é porque você já tomou a decisão de que ali é um bom lugar para você ficar. Ninguém se assenta no lugar que não é confortável, sim ou não? Não. Você não vai sentar numa poça de lama, tendo você trocado de roupa. Você não vai tomar essa decisão. Mas se você tomou a decisão de se sentar numa roda de escarnecedores, isso daí tem algo de errado. E o salmista está dizendo assim: não sente nessa roda, não tome a decisão de pertencer a esse grupo, não seja bem-vindo na roda deles. Ah, menino, meus amigos, tudo me tem muito bem. Por quê? Porque é estranho, segundo a Bíblia, isso. Certa vez eu vi João evangelizar e ele voltou super triste. Acontece. Ele evangeliza todo dia. Todos os dias. Semana passada foram 14 pessoas que entregaram a vida a Jesus no meio da rua. 14 pessoas. E ele volta às vezes muito triste. E às vezes está eu e Nilmar dentro do carro. E aí Nilmar diz assim: João, seria tão estranho se tu só fosse amado por essas pessoas. Porque o mundo não reconhece Jesus. O mundo não ama quem você carrega. Então, se você está sendo muito bem-vindo na roda dos escarnecedores, tem que ter um bom motivo para isso. Você é um instrumento de Deus na vida daquelas pessoas e eles estão a um passo só de receber a salvação. Você é um instrumento de Deus na vida daquelas pessoas e você está ali, mas ainda assim isso não significa se assentar na roda deles. Porque se assentar é tomar uma decisão de pertencer, de estar ali e não de passar ou testemunhar. Entende isso? Jesus andava com os ladrões e prostitutas. Você está falando errado. Jesus tinha o grupo que ele treinava, os discípulos. E por onde ele andava, é óbvio que existiam pecadores e doentes. E ele iria, sim, tocá-los, curá-los e restaurá-los. Mas você não viu como o amigo do peito dele, como aquele que reclinava a cabeça no peito dele, uma dessas pessoas que o mundo cita. Não porque ele não amasse, mas porque ele veio para curar. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Essa é uma boa forma de começar um novo legado. Essa é uma simples forma de começar o seu novo legado a partir de hoje.
a partir de hoje. Porque o salmista tendo dito o que a gente não deve fazer, ele fala para a gente agora o que a gente precisa urgentemente fazer. Nós precisamos, como ele diz, meditar na lei do Senhor. A gente precisa mastigar essa lei, a gente precisa estudar essa lei, as palavras de Deus, sabe? Use o ChatGPT para lhe ajudar, o Google. Use o pastor da sua igreja, os líderes do seu pequeno grupo. Estude a palavra de Deus, mastigue ela, porque é nela que você vai encontrar vida, força para construir um novo legado. Tenha prazer, como diz no versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não seja daqueles que dizem assim, meu Deus, eu vou ter que ler a Bíblia hoje. Ué, gente, tem alguma coisa errada com a gente. Não significa que a gente não vai ter, porque às vezes a gente não tem vontade de ler nada. Às vezes a gente não tem vontade de falar com ninguém também. Mas o salmista diz, procure achar prazer. Em hebraico, o verbo, eu não vou nem me arriscar a dizer, porque é um verbo difícil pra caramba, mas significa um desejo profundo, um amor ativo pela verdade de Deus, como quem encontra um tesouro. Ou seja, tenha prazer na lei do Senhor, nos conselhos, medite nela de dia e de noite. Aí você diz assim, eu vou ser um fanático, vou abrir a Bíblia e ficar lendo de dia e de noite. Ué, tu não lê o teu celular de dia, de noite, de tarde, de manhã, de madrugada, toda hora, até quando está no banheiro, sim ou não? E tu é fanático de celular? Olha, tem gente dizendo sim, 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 sim. Né? Seja fanático da Bíblia. Seja fanático se você não consegue ler. Seja fanático dos seus pensamentos na Bíblia. Começa a lembrar da Bíblia. Começa a pensar na Bíblia. Semana passada eu passei um perrengue danado lá em casa. E eu não fiz outra coisa. Eu fui dormir de madrugada lendo a Bíblia. Eu acordei de manhã e fui ler a Bíblia. Eu não tinha nem paz para não ler a Bíblia, porque eu queria ler a Bíblia. Eu queria encontrar a solução do que estava acontecendo. E eu comecei a declarar a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. E Deus falou comigo. Deus trouxe paz. A nossa meditação não é como a meditação oriental, não é? Que é o esvaziamento da mente, não. A meditação que o salmista está dizendo aqui é o enchimento da mente com a palavra de Deus, amém? Tu vai enchendo com vida, tu vai enchendo com vida, tu vai enchendo. Certa vez eu falei isso para um jovem, uma jovem, eu disse assim, olha, tu está enchendo tua mente com morte. Não tem outra coisa que vai sair dos teus pensamentos, senão morte. Enche com vida. Porque o nosso cérebro é um computador. Ele é um software e um hardware dividido ali nas duas partes. No hardware ninguém mexe. Somente Deus. Porque o hardware contém todas as experiências e tudo que a gente está botando para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro. E a gente não consegue tirar do hardware. Mas o software, ele vai fazer o quê? Ele vai expressar o que está lá no hardware. E aí? Como é que faz? Se só está entrando porcaria, imoralidade, imundice, sabe? Morte, complicações, confusões. Vai sair o que de você? Aí vai sair tentativa de um monte de coisa, não é, minha gente? Entende o que eu estou dizendo? Sim ou não? Amém ou não amém? Aí depois a gente está procurando. Ai, por que está assim? Porque está enchendo o hardware com porcaria. A Bíblia recomenda encher com vida. E vida em abundância. A Bíblia tem esse poder. Acabou de sair aí uma pesquisa que eu encontrei no Insta. Falando que pessoas em depressão profunda foram submetidas a 21 dias de leitura da palavra. Ao mesmo passo que outro grupo também foi submetido a 21 dias sem a Bíblia. Adivinha quem superou? Adivinha quem superou? Quem estava enchendo o hardware de vida. Encha a sua mente de vida. Diga aí para o seu irmão que está do lado. Encha a sua mente de vida.
E você está aí, aquela pessoa... Claro, existem depressões, existem problemas de saúde, a gente sabe. Mas aí a gente vai colaborar com isso? A gente vai ser cooperador do mal que está acontecendo conosco? Não. O que depender de mim vai entrar vida. Ah, mas eu não tenho acesso às coisas do meu filho. Pois a partir de hoje você tenha. Você tenha, porque você é o responsável por ele e por ela. Deus não vai perguntar se você respeitou privacidade, não. Deus vai perguntar se você deu conta. Amém ou não amém? Amém. A partir do verso 3, do que a gente leu aqui no Salmos 1, o salmista começa a falar o resultado de mudar esse legado. Você deixa de fazer, de andar, de se deter e de assentar junto com escarnecedores, pecadores e ímpios. Você medita na palavra de dia e de noite, se enche de vida. E aí ele vai dizer o resultado do que vai acontecer com a tua vida. Com o legado que vai estar sendo construído, o resultado sabe qual é? Ele diz assim, pois você será como árvore plantada. Você será como árvore plantada, junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo o que fizer prosperará. O salmista diz, nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Primeiro que tudo, se a gente se transformou numa árvore, isso significa que a gente tem base. Nenhuma árvore cresce sem base. Isso significa que a gente teve vida para chegar onde a gente vai chegar, se tornando árvores. Isso significa, se a gente chegou a se transformar em uma árvore, como o salmista faz a comparação, que nós crescemos e que nós desenvolvemos, nós não estagnamos. Você não está entendendo, não. Diga aí para o seu irmão que está do lado, entenda, meu irmão. Acorde em nome de Jesus. Seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, ou seja, teremos uma vida que a nossa necessidade será toda suprida. Porque uma árvore que está junto a um ribeiro de água, ela tem tudo o que ela precisa. E você vai estar plantado nos rios de Deus. Você sabia que lá em Apocalipse diz que do trono de Deus sai um rio de águas cristalinas? E que à beira desses rios, olha o Salmo 1, à beira desses rios existem árvores que dão fruto todos os meses e cujas folhas servem de cura para as nações. Você será essa árvore. Você será essa árvore. Irá crescer junto a ribeiros, aos rios de Deus. Dará fruto. E as folhas da sua árvore serão como cura para as nações. O salmista continua dizendo que nós daremos frutos no tempo certo. Aquilo que nós estamos nos dedicando, trabalhando, frutificará, meu irmão, terá resultado no tempo certo e alimentará a todos que estiverem ao nosso redor. O salmista continua dizendo que as nossas folhas não cairão, não murcharão. Folhas representam vida, beleza e a saúde da árvore, ou seja, nós continuaremos saudáveis, nós continuaremos exalando a beleza de Jesus. E por último ele diz, prosperaremos em tudo, diga comigo, tudo o que fizermos. Aí você vai dizer assim, não vai ter dor não vai ter problema, não vai ter mais obstáculo. Não, a gente não está dizendo isso. O salmista também não está dizendo isso. Ele está dizendo que tudo que fizermos nós vamos prosperar. Ele fala de um resultado. Ele não fala do caminho que chega no resultado. Porque para prosperar, muitas vezes a gente passa por dores e lutas. Então sim, tudo que nós fizermos, seja bom, seja que deu errado, as nossas dores, as nossas lutas, tudo Deus vai pegar e vai fazer a gente prosperar.
O Senhor vai aplicar sobre nós o princípio de Romanos 8, 28, que diz assim, que tudo será usado para o nosso bem. Bem daqueles que amam ao Senhor. Diga para o seu irmão que está aí do lado, tudo. Tuas lutas, tuas dificuldades, os obstáculos, tudo vai ser usado para a glória de Deus. Então você pode glorificar o Senhor no meio da sua luta. Então você pode dizer, glória a Deus, eu vou prosperar. Glória a Deus. Aleluia. Se você reconhece que precisa mudar esse legado que está sobre sua família, você aí no seu lugar, você reconhece que precisa quebrar com esse legado, vai existir muita coragem sua. Muita coragem. Porque nesses passos não dá para esconder a verdade, não. Você precisa assumir. Está errado. O caminho está errado. Eu quero me arrepender. Eu quero começar por um outro caminho. Eu vou começar nesse caminho do Salmos 1.